noite a todos, obrigado pela presença. O tema da aula de hoje é Currículo Crítico Superador, que é um dos currículos críticos da educação física, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e vocês confirmem para mim se vocês estão enxergando os meus slides e não a minha cara, tá? Então, vamos lá, a partir de agora... Deu certo? Estão olhando os slides? É isso? Sim? Sim. Muito bem, isso aí, obrigado. Tá? Então vejam, o tema então é currículo crítico superador. Se vocês quiserem entender o que é melhor o currículo crítico no campo da educação, enquanto uma teoria curricular crítica, composta por vários autores, né, europeus, onde o maior destaque talvez seja o brasileiro Paulo Freire, e aí nós temos também Dermeval Saviani ali na Unicamp. Vocês podem, então, assistir a última aula que está gravada e está na plataforma. Hoje nós vamos entrar no currículo crítico superador, que é a influência do pensamento crítico na educação física, tá? E para falar dele, antes, eu tenho que falar um pouquinho do contexto da educação física que levou à produção desse movimento democrático, desse lado democrático da renovação da educação física. Porque o movimento de renovação da educação física, ele não foi estritamente crítico, né? Nós tivemos uma proliferação de discursos científicos a partir da década de 80. Por quê? Vocês estão lembrados lá da aula de introdução que a educação física passou por vários momentos, sendo o primeiro momento dela uma educação física ginástica. Eu acabei, inclusive, de dar uma aula para o primeiro sobre o que é educação física ginástica. Vocês podem se lembrar das aulas da Iris também, né? O semestre inteirinho ela falando sobre ginástica. Inclusive, se vocês tiverem interesse, né? Como a Andressa falou, tem louco para tudo. Se tiverem interesse em ver as outras aulas que eu estou dando para os outros períodos, todas elas estão disponíveis no YouTube, tá bom? Eu não sou youtuber, não precisa curtir nem compartilhar o canal. É só uma maneira de eu guardar as coisas que é produzido pela Fefiso e que vocês podem acessar caso vocês tenham interesse, tá? Então, eu acabei de falar sobre o currículo ginástico, por exemplo. Aí a educação física passa por um segundo momento, que é um momento, né, de renovação. Ainda não é um movimento de renovação, mas é um movimento de abandono das práticas ginásticas. Esse movimento ele é gradual. Então, a tradição vai sendo um pouquinho deixada de lado em necessidade de uma nova manifestação que tem muito a ver com o movimento pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que é a educação física esportivista. Inclusive que é uma educação física que persiste até os dias de hoje, né? O esportivismo ainda é muito, muito forte nas escolas brasileiras. Vocês se lembram que a gente fazia essa enquete em sala de aula, e quase todos os alunos tinham tido uma educação física esportivista, né? Aprenderam na escola o quê? Aprenderam a jogar futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol. Quando o professor era bom, ele ainda variava as modalidades. Muitas vezes o professor era só o futebol, o futsal mesmo e mais nada, né? Bom, a década de 80, quando o regime militar começa a perder força, então nós temos uma série de intelectuais que encontram espaço para apontar o tradicionalismo, o autoritarismo e esse recrudescimento do pensamento nas escolas. Então surge uma crítica às escolas muito forte e a educação física ela não fica alheia a esse processo. Então muitas críticas também surgem à educação física esportivista, o que leva a uma crise. Na verdade, esse termo crise ele ficou bem popular no livro de um autor que eu vou mencionar ainda hoje. Mas dizia, né, que a educação física passou então por esse momento de crítica e passou então por um momento de crise, tá? Então, por que a crise, né? Porque a gente pode dizer que nós estávamos em crise. É para ir nesses vídeos ou é para ingressar na chamada? Entra na chamada, Ana, entra na chamada. Você tem que entrar na chamada. Deixa eu responder a Ana aqui. Entra na chamada, Ana. Será que a Ana já entrou? A internet da Ana presta. Bom, vamos lá. A internet ninguém presta. A
Internet de quem que não presta? Eu não ouvi. Alguém falou aí. A Ana entrou. Aê, que milagre. Tudo bem. Maiara também está dentro. Ok, vamos lá. Então, eu dizia que quando todo mundo começa a apontar a educação física como inapropriada, como uma educação física acrítica, uma educação física que conforma, que forma a criança para o mercado, sem ter um senso de criticidade, um senso de cidadania, um senso de seus próprios direitos, quando a gente, muitos autores começam a dizer isso, a área não sabe muito bem o que fazer, os professores não sabem muito bem o que fazer. É esse momento que nós chamamos de crise da educação física. Mas começam a surgir, então, vários pensadores que tentam dar a resposta para uma educação física diferente, que não é mais esportivista, tá? Então, e tem uma polarização entre uma espécie de direita-esquerda, progressista e revolucionário. Então, o campo da educação física ficou bem polarizado, né? Isso lá nos anos 80, 90, tá, pessoal? Esse não é muito o momento atual. Hoje, a polarização hoje é no senso comum, é nos grupos de WhatsApp, né? Então, você imagina que o campo da educação física na época ficou bem polarizado, mais ou menos como é hoje a política de massa no Brasil, né? Então, isso dificultava um pouco o debate, mas, de certa forma, mesmo com essa polarização política, nós tivemos várias respostas tentando uma renovação da educação física que antes era simplesmente esportivista, né? Era uma hegemonia, havia uma aceitação de todos de que o propósito da educação física era formar atleta, né? Então, o respaldo era exclusivamente pelas ciências da aptidão física, né? Então, o foco era a melhoria da aptidão física e da saúde via esporte, tá? Então, o que aconteceu, então? Tivemos uma redemocratização, que eu falei já, e também muitas pessoas foram estudar fora do campo da educação física, inclusive alguns no exterior. Por quê? Porque não tinha pós-graduação da educação física no Brasil, não tinha mestrado, doutorado na educação física. Então, ou esse pessoal ia fazer no campo da medicina, né, no campo da biologia, e eles vinham com essas ideias para a educação física, ou o pessoal ia fazer na educação, na filosofia, e vinham com essas ideias para a educação física, né? Então, por isso que nós tivemos ali na década de 80 o movimento renovador, que foi um monte de ideias novas sobre como podem ser as aulas na educação física, né? Então, essas fotos repercutem aquele momento, né? Ó, o Tancredo Neves, que não chegou nem a governar, porque morreu, mas foi o primeiro presidente na redemocratização do país. Aí o Sarney assumiu o lugar dele. Havia questionamento através da teologia da libertação com o Leonardo Boff, muitas greves, o surgimento do PT, né? Hoje a gente olha para o PT e vê os casos de escândalo, corrupção, né? Principalmente ali o segundo mandato da Dilma foi bem impopular, ela foi impeachada, tudo, né? Mas na década de 80, na década de 90, era um movimento ali dos trabalhadores ganhando força e buscando direitos, né? Então era um outro momento histórico no Brasil, muito diferente do que nós estamos vivendo agora, né? E é nessa época que surge, então, o currículo, os currículos da educação física que tentam dar respostas, tá? E claro que houve uma disputa ali, né, pelo terreno científico, né? Cada um achava que a sua resposta era melhor. E apesar das respostas, às vezes, ficarem um pouco acirradas e os ânimos ficarem assim, meio levando para o lado pessoal, olhando para trás hoje, eu acho que foi um movimento rico na educação física, porque muitas das coisas que nós temos como herança até hoje vieram dessa disputa entre o lado da psicobiologia e o lado das ciências humanas. Quem eram os lados da psicobiologia? Os currículos que nós já fizemos. Nós estudamos na prática, inclusive, né, com aulas excelentes que vocês fizeram, o currículo desenvolvimentista e o currículo psicomotor. Então, de um lado do ringue, estavam aqueles dois currículos, o psicomotor e o desenvolvimentista. E do outro lado do ringue, tinham dois currículos críticos, que eram ancorados nas ciências humanas. Um deles era o crítico superador,
que é o que nós vamos falar hoje, tá? Para falar do crítico superador, né? Então, algumas imagens aí. Esse aqui é o João Paulo Subirá Medina. É ele que defendia que a educação física tinha que entrar em crise, né? Então, o termo crise da educação física ficou famoso por causa desse cara aí. Ele escreve esse livro aí, Educação Física Cuida do Corpo e Mente, onde ele pede por uma crise, porque ele percebe que a área era muito ingênua, muito acrítica, muito senso comum, né? Então ele escreve um livro pedindo uma crise para a área, que de fato vem, né? Porque na sequência, uma série de autores vão mostrar que a educação física não fazia ninguém pensar, só ensinava o pessoal a jogar bola, a pitar jogo e mais nada. E formava um monte de abestalhado aí que não sabia pensar a sociedade, que não sabia pensar nem o corpo direito, né? Que eram conhecimentos poucos aprofundados, tá? E aí tem os sujeitos que vão escrever para o lado das ciências humanas, que é o tema da aula de hoje, né? Então hoje, assim, eu não sou marxista, não estudo o marxismo, né? Nunca li o Capital do Karl Marx, mas eu vou ter que aqui vestir a foice e o martelo um pouco, né? Se alguém assistir vídeo aí depois vai falar que eu sou comunista, né? Que eu tô querendo fazer revolução. Mas a verdade é que para entender o pensamento desses autores, a gente tem que entrar nos conceitos, tá? Tem que vestir a camisa. E não significa que eu estou adotando um lado também. Eu até tenho o meu lado político, né? Eu acho que quem me conhece um pouquinho sabe as minhas posições políticas, mas eu não estou aqui expondo o meu posicionamento político, tá? Eu não estou entrando nessa querela entre psicobiológica e ciências humanas, até porque nós fizemos já em aula tanto o currículo psicomotor quanto o currículo desenvolvimentista. Então não se trata de tomar lado, né? Se trata de expor todos. É uma aula de currículo, nós temos que entender todos. E para entender bem, isso aqui é um currículo de esquerda, pessoal, é um currículo marxista. É um currículo que hoje, até 2, 3 anos atrás, aí, a população nem sabia o que era direita e esquerda, ninguém ouvia falar do comunismo, né? O pessoal conhecia comunismo pelos filmes dos Estados Unidos, onde o comunista é sempre o vilão, mas ninguém discutia isso em termos política, né? Esse negócio de vai para Cuba, essas coisas aí não existia, né? Isso é uma coisa muito recente no palco brasileiro. Tanto que há 6 anos atrás, quando eu comecei a dar aula na FEFISO, eu podia dar essa aula aqui sem precisar ficar me explicando, né? Agora, dado o nosso momento político contemporâneo, dessa polarização meio estúpida, meio besta, meio pouco científica, pouco filosófica, pouco aprofundada e muito apaixonada, que parece, né, mais um São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, parece mais futebol do que política mesmo, eu tenho que ficar tomando certos cuidados. Então, eu tenho que apontar aqui que o que nós vamos falar aqui é de um currículo marxista. É um currículo de esquerda. É um currículo que quer mudança social. Ele quer transformação da sociedade. Né? Ele é contra a ditadura do capitalismo, contra a exploração capitalista, etc. Tá? E quem são os professores que defendem isso? Esse Lino Castellani é um deles. Um outro livro dele que vocês podem se interessar, que fala sobre educação física esportivista, é esse à direita aqui, né? Eu acho que o Léo já está ouvindo já o Bruno Marrone, né? Deixa eu só silenciar o Léo aqui. Era a Ana que estava no Bruno Marrone, não acredito. Não acredito, achando que era o Léo e era a Ana assistindo o Bruno Marrone. Tá bom, eu vou tentar ser rápido aqui para você não perder a live do Bruno Marrone, tá, Ana? A Ana saiu lá, vendo? Ela foi ver a live. Pior que não era. Olha você errado aí, Rubens. Era você, Léo? Eu acho que não, pô. Sem atenção aqui. Tudo bem. Eu vou tentar ser rápido aqui para vocês não perderem lá a sofrência do Bruno e Marrone, hein? Sofrência clássica, pelo menos, não é contemporânea, né? Eles estão aí há 20 anos na caminhada aí, né? Bom, olha lá, de novo. De novo. Quem que é? Eu vou descobrir quem é. Olha lá, é a Ana com o negócio aberto de novo. E ela fala que não ainda. Tudo bem, vamos lá. Lino Castellani é um dos professores que defende o currículo crítico superador. Essas duas professoras, Carmen e Lúcia, hoje é engraçado porque os autores, dos 4 autores, né, tem essas duas, a Carmen e o Celi Tafarel, e tem o Walter Brast. Desses 4, são 5 na verdade, uma professora morreu, ela era pedagoga, ela não era da educação física, por isso que eu não coloquei a foto aqui, Elizabeth Varhal.
Ela morreu faz um mês, mais ou menos, morreu super recente. E não foi de coronavírus. Mas desses 4 professores que são da educação física, que é o que interessa mais pra gente, quem continuou marxista é só o Lino, que é esse daqui, né? Esse cara aqui. Inclusive, ele foi secretário de esportes federal durante o governo Lula, então ele era bem petista de carteirinha mesmo e tal. E essa Celi Tafarel aqui, ó. Essa aqui é também extremamente marxista até hoje. Os outros professores, esse Walter Bracht e essa Carmen Lúcia, eu não acho que eles eram marxistas nem naquela época, né? Mas eles liam autores críticos e eles compuseram. Então, hoje ela faz uma leitura sobre o corpo, é uma autora que estuda o corpo, né? A Carmen Lúcia, essa da esquerda. E o Walter Bracht é o maior epistemólogo da educação física, né? Ele faz uma leitura de Bauman, que é muito boa, dos teóricos críticos de Frankfurt, né? Então, é uma outra pegada, diferente do livro. E qual é o livro? O livro é esse aqui, ó. Metodologia do ensino e educação física. Mas, professor, quer dizer que só esse livro já dá origem ao currículo e que a gente tem que aprender a dar aula só por esse livro? Bom, os autores em si escreveram só esse. Outros pesquisadores fizeram dissertações de mestrado, tese de doutorado, com obras que vão nessa linha. Mas esses autores mesmos escreveram só esse livro aí. E ninguém escreveu mais nada. Esse livro é de 92, tá? Então, mas até hoje ainda tem um pessoalzinho que usa. Lá no Nordeste, por exemplo, tem um grupo de estudo chamado LEPEL, que é comandado pela Celi Tafarel, por essa daqui, e eles usam ainda esse currículo crítico superador, então ele ainda tem bastante difusão no Nordeste. No resto do Brasil, nem tanto, tá? Não tem tanta adesão assim, tá bom? Mas ainda é um livro muito conhecido, cai bastante em concurso, é um dos clássicos da educação física, né? Até hoje, por isso que nós estamos discutindo ele, tá? Bom, e o que fala esse livro, então? Para entender esse livro, nós temos que entender um pouquinho do marxismo, tá? Então, marxismo vem por causa desse cara aqui, chamado Karl Marx, né? Que viveu entre 1818 até 1883, então ele viveu no século XIX, então já morreu aí há mais de 200 anos, e ele tinha um parceiro de escrita dele chamado Friedrich Engels, né? Que é esse outro cara da direita aqui que viveu mais uma época parecida com a dele, tá? Ambos são alemães, tá? Então o Karl Marx é um alemão, ele escreve na Alemanha, e é louco que as ideias dele vão encontrar eco no mundo todo, né? Vai dar origem à União Soviética, por exemplo, na Rússia, mas a própria Alemanha não se torna comunista, exceto após a Segunda Guerra, que uma pequena parte de Berlim, né? Aí a Alemanha é dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas Marx mesmo era alemão, não era russo, né? Muitos vão achar que ele era um autor russo, né? Porque o país que teve a maior experiência socialista foi a União Soviética, né? E a União Soviética acaba lá, então, no ano de 91. Eu assisti recentemente, vou dar uma dica ótima para vocês, assistam um seriado chamado Chernobyl, que mostra o acidente na usina nuclear de Chernobyl, né? Ou Chernobyl, né? Sei lá como que é a pronúncia. E até hoje, numa entrevista dos anos 2000, o Mikhail Gorbachev, que foi o último regente da União Soviética, não era presidente o nome, era, sei lá, líder do Comitê Central, alguma coisa assim. O líder do Partido Comunista que dominava a União Soviética, ele diz que a grande causa da queda da União Soviética foi esse acidente de Chernobyl, né? Então, tem um seriado ótimo pela HBO, recomendo muito que vocês assistam, tá? Bom, essas ideias de Marx, elas influenciam outras regiões do planeta também, né? A China, na mão do Mao Tse-tung, se torna comunista. Cuba, na mão de Che Guevara e Fidel Castro, se torna comunista. E outras regiões do planeta. Cada um à sua maneira, né? Ela produziu aí um tipo de sociedade diferente, tá? Mas todas elas fizeram experiências muito próprias e diferentes da própria ideia de Marx. Então, digamos que Marx é o ideal, o idealismo, e a prática, as coisas aconteceram de outras maneiras, né? Porque toda ideia moderna, ela é um idealismo impossível de ser atingido, né? Porque ela parte de uma transcendência, parte de um mundo perfeito a ser atingido, e esse mundo perfeito do comunismo também não foi atingido como nas teorias de Marx, né?
Aí os marxistas se defendem, dizendo que se tivesse sido feito como Marx queria, as coisas teriam sido melhores. E os defensores e os contrários ao marxismo vão dizer que o marxismo só gerou ideia destruidora, né? Que o regime comunista matou muita gente, era totalitário, eram ideias que eram extremamente violentas, né? Porque produziram uma sociedade hierarquizada e violenta e com pouquíssima liberdade individual. Então tem uma treta muito grande entre os liberais e os marxistas, né? Que para mim é uma treta do século passado, né? Eu não estudo nenhuma dessas duas coisas, e eu acho que ambos são pensamentos idealistas, e não me agrada nenhum desses pensamentos idealistas. Mas eles influenciaram muitos pensadores, inclusive na educação física, então a gente precisa entender um pouquinho isso. E qual é de forma bem básica, um beabá, bem assim, movimento, primeiro ideia sobre o marxismo, a gente pode entender que é uma teoria que explica a política, que explica a sociedade, e ela parte do materialismo histórico. Como assim materialismo histórico? Que a história ela é movida pelas relações de trabalho. Então tudo que acontece no nosso planeta acontece por causa do modo como a gente organiza o trabalho. O trabalho é o centro da teoria, é a expressão da vida humana. Então, e como que é o trabalho no capitalismo? No capitalismo, o trabalho é separado o produto do trabalho é separado dos meios de produção. Então, há uma parte da sociedade que é dona do meio de produção, que é dona da fábrica, por exemplo, e há uma parte da sociedade que trabalha para o dono da fábrica. Mas você não trabalha para receber o produto igual era antes. Então, você trabalhava cuidando da terra para você ter o que comer. Não. Agora você trabalha em troco do dinheiro para sobreviver, para você usar o dinheiro para pagar suas contas e sobreviver. Então, essa separação do produto do trabalho, na visão de Marx, causava uma alienação. Porque você perdia a noção do quanto valia o seu trabalho, porque você estava desatrelado do resultado dele. Você trabalhava por dinheiro e não mais pelo produto. E o burguês, o capitalista, o dono do meio de produção, ele vendia o produto com o lucro por cima, que é a mais-valia, o processo de mais-valia, um conceito marxista de mais-valia. Ou seja, o capitalista, na visão marxista, ele explora o trabalhador ganhando muito mais, né? Porque ele é dono do meio de produção. Então, o que o Marx dizia é que isso gera uma sociedade que é injusta, que é desigual e que é excludente, né? Porque ela deixa muitas pessoas de fora. Os desempregados, por exemplo, ficam sem acesso e os capitalistas têm acesso a uma vida muito melhor do que os trabalhadores, porque os trabalhadores são explorados ao serem separados do produto final do seu trabalho, tá? Então tem a sociedade, então ela é separada em classes. Os detentores dos meios de produção, que são os capitalistas, contra os trabalhadores, que são o proletariado, né? Então, para Marx, a história é movida pela luta de classes. Porque, veja, olha como tem uma contradição forte aí. Os trabalhadores, eles recebem dinheiro do capitalista. O capitalista tem como objetivo ter lucro. Então, quanto maior for o lucro do capitalista, menos ele pode pagar para o trabalhador. Porque se ele pagar muito para o trabalhador, o lucro dele é pouco. Então tem uma treta aí, entendeu? Tem uma briga aí. E para Marx, o caminho era você emancipar os trabalhadores da ideologia capitalista, então eles estavam todos alienados, né? Assim, a escola burguesa ensinava eles a serem obedientes, a serem dóceis, a serem quietos, a serem trabalhadores, a serem, né, pessoas que aceitam essa condição de classe. E quando eles trabalham, então, quando eles vão para a escola, eles aprendem essa vida. Então, o Marx defende que nós temos que ensinar os trabalhadores a consciência de classe, a consciência de que eles estão sendo explorados, para que eles entendam que eles estão numa briga com o capitalista. Eles não fazem parte da mesma família, né? Como algumas empresas falam assim, nós somos todos uma grande família.
Então, na visão marxista, a família é o escambau, né? Você me paga uma miséria para você andar de jatinho, né? Então, o esquema é brigar, fazer uma revolução do proletariado, instaurar uma ditadura do proletariado, né? Espera aí que eu escutei, alguém me chamou alguma coisa aqui, será? Será que é... Deixa eu ver. Não é aqui não, é alguém que tá aí? Tá alguém com o microfone aberto aí? Não? Bom, parou. Vocês estavam escutando os barulhos de WhatsApp ou não? Bom, acho que era aqui. Também. Outro lugar que... A Andressa colocando aqui. Outro lugar que foi socialista é o Vietnã. E tem um filme interessante, dirigido pela Angelina Jolie. Primeiro Mataram Meu Pai. Vou assistir. Muito interessante. Não assisti esse filme aí. O Vietnã, na verdade, ele teve uma guerra durante muitos anos, né? Então, a guerra do Vietnã foi os Estados Unidos mandando dinheiro para a população do Vietnã, para parte da população do Vietnã que era capitalista, e a União Soviética mandando dinheiro para a parte que era comunista. Porque eles não podiam entrar numa guerra direta, porque senão o mundo acabava, né? Se vocês assistirem Chernobyl, vocês vão ver que o acidente em Chernobyl equivale a 400 bombas de Hiroshima por hora. Olha a noção. Olha a noção que foi o acidente em Chernobyl, né? Então, quase teve uma explosão na segunda... eram 4 reatores em Chernobyl, 4 reatores. Explodiu um. Quase explodiu o segundo e quase atingiu o lençol freático de água de um rio que ia para toda a Europa. Se estourasse os 4, ia inviabilizar a vida na Europa. Olha o nível do que a gente está falando, tá? E Chernobyl nunca mais vai poder ser habitado, está condenado para sempre aquela região. Então, se algum dia estoura uma guerra nuclear e os Estados Unidos manda bomba nuclear e a Rússia devolve, o mundo acaba. Como eles não podiam entrar em guerra direta, eles mandavam tropas para esses países, né? Então, por exemplo, o Vietnã é um exemplo bom. Vou assistir esse filme aqui, obrigado pela dica, Andressa, tá? Mas, voltando lá na teoria marxista, então o que o Marx defende é que quando os trabalhadores se emancipam, eles se libertam do idealismo capitalista, eles fazem uma revolução, tomando todos os meios de produção, então nada mais é privado, não existe Coca-Cola, não existe Nike, não existe Microsoft, tudo é do Estado, e todo mundo trabalha para o Estado. Né? Eu não tenho espaço aqui para a gente entrar nessa discussão entre qual regime é melhor, né? Eu acho que não é essa a questão. Eu acho que não era um mundo horrível como os capitalistas querem apontar, mas também não era um mundo perfeito como Marx pretendia, sabe? Era um mundo cheio de relações de poder, né? Como é hoje, tá? Eu pessoalmente, aí eu dando a minha opinião, eu ainda sou defensor da democracia, que tem o regime dos 3 poderes disputando espaço, legislativo, executivo e judiciário. Eu prefiro isso, não porque a gente pode confiar em juiz do judiciário, ou porque a gente pode confiar no presidente, acho que está evidente que não, né? Ou confiar em deputado, senador, não é isso. É porque pelo menos eles disputam entre si e não fica poder demais concentrado na mão de uma pessoa. Um dos problemas do regime comunista é que o comitê central tomava todas as decisões. Então, assim, quem controla o comitê central, sabe? É aquela mesma dinâmica daquele seriado Watchmen. É um quadrinho famoso também, tem um filme, né? Quem vigia os vigilantes, né? Então tem os heróis que saem pra rua fazendo justiça com as próprias mãos. E eu gosto, tá? Eu adoro o Batman também, por exemplo. Mas quem vigia o Batman? Quem decide que o Batman fez a coisa certa, né? Então, assim, quem vigia o comitê central? Então, eu sou um defensor da democracia, mesmo sabendo de todos os problemas da democracia. Mas também não dá para dizer que o regime comunista foi um lixo completo, né? Se você assistir esse seriado Chernobyl que eu tô... E tem vários outros, né? Você pode assistir um monte de seriado aí. Tem um outro filme muito ótimo que a Andressa ama, chamado Adeus Lenin, que mostra um pouquinho dessa vida também.
vocês vão ver que eles tinham uma vida que talvez não fosse tão luxuosa quanto algumas pessoas vivem na Europa e nos Estados Unidos, mas também não tinha a pobreza que tem nos Estados Unidos, no Brasil, nas Américas e até em parte da Europa, né? Então eles tinham uma vida confortável também, não era nenhum demônio como é pintado hoje, né? Comunismo é coisa do mal, do demônio. Não é um regime que eu defendo, mas também não dá para dizer que é a pior coisa do planeta, que é coisa do diabo, né? Tem gente que enxerga comunista até debaixo da cama, né? Bom, por que crítico superador, então? Porque ó, essas ideias marxistas elas vão influenciar bastante o campo da educação. Esses professores que eu mostrei para vocês, eles vão estudar marxismo no mestrado, doutorado em educação, e eles ficam pensando assim, bom, nós não vamos fazer revolução, né? Então não é ideia de revolução armada, mas a gente pode fazer uma revolução escolar. A gente pode, através da escola, despertar a consciência de classe das crianças para que elas saibam lutar melhor contra os capitalistas, né? Então, como faz isso? Cada disciplina foi por um caminho. Então, a de português foi por um caminho, matemática. Existe matemática crítica? Existe matemática crítica. Existe biologia crítica? Sim. Nenhum conhecimento é neutro, né? Nenhum conhecimento é livre de um viés, de uma perspectiva, né? Ela pode não ser tão acentuada, tão enviesada politicamente, mas sempre é uma perspectiva, nunca é uma verdade absoluta. Então, todas as disciplinas apresentam as suas respostas para uma educação crítica. E a educação física não é diferente. Dentre as duas respostas críticas da educação física, essa crítico superador, ela é a mais famosa. Por que crítico superador? Quem me disse isso foi o próprio Lino, numa visita que ele fez na FEFISO. Então, ele foi na FEFISO, no nosso grupo de estudos, no GPF, em 2015. O Lino foi banca de mestrado do Massari. O Massari tinha uma amizade com ele lá. Mandou o convite para o Lino topou. E ele veio falar do currículo crítico superador para a gente, lá numa reunião na FEFISO, né? E nessa conversa, ele falou que a razão do nome era crítico, porque, óbvio, né? Crítico, né? Então, a ideia de criticar a escola, criticar a sociedade, propor mudanças. E superador, porque na época tinha uma disputa entre os seguidores de Paulo Freire, os freirianos, e os seguidores de Saviani. E Saviani era muito mais marxista do que Paulo Freire. Paulo Freire tem várias concepções, leu muitas coisas, né? Leu a fenomenologia. Paulo Freire leu muitas coisas. Ele tinha uma concepção marxista, mas não tão hardcore, digamos assim. Enquanto Dermeval Saviani, que vai fundar na Unicamp a pedagogia histórico-crítica, ele era bem, né, marxista mesmo, assim, leitor de Marx hardcore mesmo, tentando seguir a risca. Inclusive, Saviani é uma das maiores referências para o marxismo educacional no Brasil até hoje. Está vivo até hoje, o homem. Está lá na Unicamp ainda produzindo também. E na época, ele estava meio que lá no auge da sua produtividade. Paulo Freire já estava no finalzinho da sua vida, mas Paulo Freire também foi dar aula na Unicamp. Então tem uma disputa entre os freirianos, né? O Freire defende uma educação mais popular, que parte mais da cultura das crianças, enquanto que para o Saviani, a ideia é que para que a gente consiga emancipar as crianças, para que elas tenham conhecimento para mudar a sociedade, para elas se emanciparem da ideologia capitalista, elas precisam ter acesso ao conhecimento científico. Elas têm que todo o conhecimento burguês, que o burguês tem acesso, o capitalista tem acesso, a escola tem que dar acesso para as crianças da classe proletariada, para que eles transformem a sociedade a partir desses conhecimentos, né? Então, é uma pegada muito mais savianista, marxista. Paulo Freire influenciou muito pouco a educação física. Ele vai influenciar, o currículo cultural tem alguma influência freiriana. Quando chegar no dia de falar o currículo cultural, mas aí você pode estar perguntando, mas o currículo cultural não é pós-crítico? Sim, é pós-crítico, mas tem uma influência freiriana muito forte. Mesmo Paulo Freire sendo crítico e não pós-crítico. Mas na década de 80 e nos anos 90, a educação física não tem essa influência tão forte de Paulo Freire. Ela vai se destacar mesmo a partir de Saviani. Inclusive, o Lino é um defensor de Saviani até hoje.
no Combrace de Vitória, em 2017, eu estava lá, e o Lino trouxe o Saviani para fazer a palestra de abertura, para defender essas mesmas ideias, né? Porque em 2017 foi em Goiânia. Porque em 2015, é isso sim em Vitória, o Walter Bracht, aquele outro cara lá desse mesmo livro, né? Ele estava dizendo que essas ideias estão meio velhas, que a sociedade mudou, que o capitalismo não é mais o mesmo, né? Que hoje nós temos a internet, que mudou o mundo. E aí o pessoal lá ficou o pessoal marxista ficou com muita raiva disso, né? E fez o Saviani fazer a abertura em 2017 do Combrace. Combrace é o maior congresso da educação física escolar, tá? A Ana foi em Natal, agora no começo, no final do ano passado, a Ana esteve em Natal, por exemplo, que foi no ano de 2019, né? Então esse é o maior congresso da educação física escolar. E tem essa treta entre eles, tá bom? Então, esse crítico superador, ele quer exatamente isso. Ele quer promover o conhecimento científico para as crianças, para que elas entendam melhor o mundo, para que elas superem a condição de exploradas dela. E qual é o conhecimento científico da educação física? A cultura corporal. É ensinar as danças, as lutas, os jogos, os esportes e as brincadeiras. Quanto mais eu ensinar eles, mais eles vão fazer a leitura de mundo, mais eles vão entender o mundo e mais eles vão ter condições de se posicionarem melhor politicamente e não serem explorados. Como fazer isso, tá? Bom, o livro em si, ele é um pouco... eu vou encerrar aqui o compartilhamento de slides, a aula já está caminhando para o final, para quem está desesperado aí para assistir o Bruno Marrone, né? Eu juro que eu estou acabando. Mas, só para dizer assim, como fazer isso, né? Como que eu... ufa, olha só, hein? Brigou comigo porque queria aula hoje, e aí tá reclamando que eu tô demorando muito. Ai, Ana. Muito bem, vamos lá. Como fazer isso, nesse livro, não fica muito bem claro, tá bom? Porque o livro ele é curto, ele não é muito grosso, e ele dá algumas poucas ideias, mas ele trabalha alguns princípios que estão na página 87. Só um minutinho que eu vou pegar ele aqui. Ao contrário você sabe que professor adora meter os livros atrás, né? Para aparecer assim, olha como eu tenho livro pra caralho, olha como eu leio todos. Aí eu sou desse também, eu queria fazer isso, mas não dá, aqui em casa é pequeno, né? Então a minha estante fica em cima do meu computador. Mas eu vou mostrar que eu tenho bastante livro também, porque eu gosto também de mostrar que eu tenho, tá bom? Então, eu também sou desses, digamos assim. Então eu tenho os meus livros aqui, eu vou procurar qual que é? Cadê? O duro é a bagunça, né? Porque tá dando muita aula, e aí vai mexendo nos livros, e ele vai saindo do lugar. Mas eu tô achando já. Ajuda a achar, alguém tá vendo em algum lugar aí? Achei. Liga de som aí. Tá acabando de lugar. Beleza. Na página 87 do meu livro, da minha versão, ele traz os princípios, né? Então, assim, depende de cada edição, né? Você tem tá na página diferente. Mas ele trabalha assim, como fazer, então, estruturar essas aulas. Ele traz alguns princípios, né? Que devem ser trabalhados. Eu vou ler alguns aqui. Primeira coisa que ele diz assim, que esses princípios não são normas rígidas. Então, você não... E já fica a dica para quem vai trabalhar com o crítico superador. Eu não sei se a gente voltar a ter aulas presenciais, se a gente voltar, eu não garanto, né? Aqueles trabalhos lá ainda falta o crítico superador e o crítico emancipatório, que vai ser de alguns grupos, né? Então, o grupo tem que entender o seguinte, quais são os procedimentos didático-metodológicos? Primeiro, é entender que os princípios não são passos rígidos, são sugestões, são possibilidades. E quais são esses princípios, então? Vamos ver se eu acho ele aqui. O professor tem que, primeiro, selecionar os conteúdos entre esporte, ginástica, jogos, brincadeiras, lutas e danças, né?
Os conteúdos selecionados, organizados e sistematizados devem promover uma concepção científica do mundo, a formação de interesses e a manifestação de possibilidade e aptidão para conhecer a natureza e a sociedade. Tá? E aí, ele dá o exemplo de uma aula de ginástica. Nessa aula de ginástica, ele dá o exemplo de apresentar a história da ginástica, mostrar de onde ela veio, passar os conhecimentos práticos. Então, lá, a primeira fase é apresentar a história da ginástica. A segunda fase, que toma o maior tempo disponível, refere-se à apreensão do conhecimento, ou seja, vivenciar aquilo. E, por fim, uma terceira fase, onde se amarram suas conclusões. E aí é a ideia de você sentar, dialogar, conversar e promover, então, essa emancipação, tá? Metodologicamente falando, esse livro ele tem poucos recursos, poucos. É como se os professores tivessem uma ideia inicial e não levassem ela muito adiante. Então, cada pessoa, cada professor formado, ou vocês que vão fazer trabalho prático com isso, vocês têm liberdade para criar uma aula baseado nesses princípios que foi trabalhado aqui, de conscientização de classe, superação da condição de explorado e usando para isso o conhecimento científico, que é a cultura corporal. Mas como você vai organizar essa aula, os autores não se aprofundam muito, tá? Então, assim, é fácil montar uma aula? Não é. Foi com vocês que deu tempo de assistir um vídeo de uma professora no YouTube, né? Que nós falamos que a aula estava meio estranha, não estava muito boa e tal, né? Mas também é fácil criticar ela e difícil é fazer melhor, tá? Então, como seria dar uma aula crítico-superadora? Aí, esse é o desafio, né? Eu acho que aí, vocês, enquanto professores, se algum dia forem trabalhar com esse currículo, vocês têm um desafio em mãos. Um desafio que nem eu consigo dizer para vocês como seria, porque eu, pessoalmente, nunca dei aula nessa perspectiva. Tá? Eu dei aula esportivista durante muito tempo na ACM e dei aula no currículo cultural quando eu trabalhei na escola estadual por 2 anos. Essas são as minhas experiências com os currículos que nós iremos trabalhar. Mas, assim, eu acredito na capacidade da gente entender os princípios do livro e ir criando aulas. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula, eu falei, qual que é o desafio? O desafio é ler um livro, entendê-lo e criar aulas a partir daquilo. Esse é o desafio dessa disciplina. Ok? A partir de agora, então, eu